tema da mensagem de hoje, esse sermão, tem gente aqui que já ouviu, mas já faz muitos anos. E é testemunho. Eu quero contar alguns testemunhos para você. Nós estamos chegando no fim do ano e nós estamos vivendo numa época muito turbulenta. E eu vou dar uma boa notícia para você. Deus está com você, mas a má notícia é que as coisas só vão piorar. Segundo o livro de Daniel, segundo o livro de Mateus, palavras de Jesus, segundo o livro de Lucas, palavras de Jesus, segundo o livro de Apocalipse, daqui até a volta de Jesus, as coisas só vão piorar. Você precisa ter o que aquela lista de homens e mulheres ali em Hebreus 11 tinham. O que eles tinham? Hebreus 11 é? Fé. Tem que ter fé. Porque, pergunta para você, Deus tem ou não tem poder? Sim, Deus tem. Poder ilimitado. Agora, existem algumas coisas nesse mundo que limitam a atuação do poder de Deus. O pecado limitou a atuação do poder de Deus. Ele não pode fazer o que ele quer. Deus não faz. Se ele fizesse, ninguém morria, ninguém sofria. Essas coisas acontecem contra a vontade de Deus, por causa do pecado. Agora, Deus pode fazer qualquer coisa por nós, mas tem algumas coisas que limitam. Sabe o que limita a atuação do poder de Deus na nossa vida? Nossa fé. Porque se eu não tenho fé, Deus pode fazer alguma coisa por mim? Eu oro sem fé, ele responde? Não tem como. Eu tenho que crer. Então eu tenho que ter fé. Fé é um limitador da atuação de Deus na nossa vida. Outro limitador é a minha própria vida. Porque se eu sou um pecador e eu permaneço no pecado, e eu tenho vícios, e eu sei que está errado, e eu continuo neles, e aí eu oro e Deus me atende, o que Deus está dizendo com isso? Se ele pode continuar. Não precisa mudar de vida. Está tudo certo. Você está no pecado, está errado. Ora, Deus te atende, aí você vai pensar o quê? Está tudo certo. Então esse é outro limitador do poder de Deus na nossa vida. Eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso olhar no espelho e dizer, tem coisa errada aqui, eu quero mudança de vida. Transforma meu coração. Confesse os pecados, abandone. Aí o que acontece com o poder de Deus? Vem com força em você. Fala, agora você entendeu, minha filha. Agora você entendeu, meu filho. Acabou os limites do meu poder na sua vida. Então eu preciso ter fé e entender que eu sou pecador, preciso de mudança de vida. Aí você tirou os limitadores. E o poder de Deus pode acontecer. Agora, o tema do sermão de hoje, a mensagem que eu quero repetir, eu fiz isso aqui alguns anos atrás, mas muitos, a maioria de vocês, 70%, 80%, não ouviu. E eu preciso contar esses testemunhos para você. Porque na palavra de Deus, nós vemos, principalmente no Velho Testamento, também no Novo, milagres incríveis. Mas a impressão que dá, como a Bíblia terminou de ser escrita há 1900 anos, é que essas coisas são do passado. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Elias é o seu Deus. O mesmo Deus que fazia aqueles milagres, ele faz hoje. Se você tiver fé e se sua vida estiver de conformidade com a vontade de Deus. Você pode orar, os milagres vão acontecer. Que milagres? João 14, verso 12, Jesus falou assim, vocês são meus discípulos. Estão vendo essas coisas que eu faço? Vocês vão fazer coisas o quê? Maiores. Vocês vão fazer as mesmas, coisas ainda maiores. Vocês vão fazer. Então, eu tenho uma pergunta para você. E esse, quando eu pergunto nas igrejas, quando eu trago essa mensagem, a resposta é muito interessante. Quem aqui já operou um milagre? Levante a mão. Quem aqui já fez um milagre? Só nós, Henrique. O Filipe, o Henrique e eu. Mais alguém? Deixa eu ver. O parto é um milagre? As mães já operaram o milagre. Milagre da vida. Levanta a mão com convicção aí. Ó, o Filipe, o Henrique e eu, o Éder. Se vocês têm algum problema, convida a gente, chama a gente. Nós somos milagreiros, certo? A gente resolve o problema de vocês. Ó, a definição de milagre. Se você for no dicionário, eu já vi, é muito boa. Lá fala assim, milagre é algo que quebra as leis da natureza. Certo? Isso é um milagre. As leis da natureza, por exemplo, se de repente esse copo começar a flutuar aqui, está quebrando a lei da gravidade. A gente vai olhar e vai falar, é mágica. Alguns vão dizer, é o demônio. Vão sair correndo. E outros vão dizer, é um milagre. Porque quebrou uma lei da natureza. A lei da natureza diz que tudo que é vivo morre. Aí você vê uma coisa que estava morta voltar para a vida, a gente chama isso do quê? Milagre. Ressurreição, milagre. Porque quebrou. Então, só que essa é a definição do dicionário. E lá ainda fala assim,
geralmente é algo que a gente é designado a Deus. Deus operou o milagre. Quebrou a lei da natureza, mas foi Deus que fez. Eu tenho uma definição mais simples de milagre. Aí eu vou perguntar de novo, a mesma pergunta. O Éder levantou a mão porque ele lembra do sermão. Ele está indo lá, que ele já sabe. Ó, minha definição de milagre, meu dicionário. Vê se você concorda. Milagre é uma oração respondida. Quem concorda, diga amém. Mudou agora, tá vendo? Ó, milagre é uma oração respondida. Então, quem aqui já operou um milagre? Levante a mão. Melhorou. Tem gente que não entendeu ainda, mas já melhorou. A igreja está ficando milagreira já. Ó. Tá cheio de gente que operou milagre aqui. Então, vou explicar agora como se você fosse uma criança de 5 anos de idade. Se você tinha um problema e você orou, e Deus atendeu, e não tinha ninguém mais que podia resolver o problema, mas Deus resolveu porque você orou, o que aconteceu? Um milagre. Por que aconteceu um milagre? Foi você que operou o milagre. Porque você acha que Jesus fazia milagre, ele chegava lá e falou, Lázaro, vem para fora? E Lázaro veio. O que Jesus fez antes desse milagre? Orou. Está lá, João capítulo 11. Olhando para o céu com os olhos abertos, ele falou com o Pai. Aí ele disse, eu agradeço por isso que vai acontecer agora. E eu agradeço porque o Senhor me ouve. Aí ele explica, eu estou falando aqui com os olhos abertos em voz alta, para testemunho dessas pessoas, para eles saberem que esse milagre, o maior que já aconteceu nesse mundo, vai acontecer como resposta a esta oração. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, 2 vezes ele fez isso. Lá no texto está dizendo assim, ó, e tendo dado graças, o que ele fez? Repartiu. O milagre aconteceu. O que é tendo dado graças? Orou. Todo milagre, nem todos estão registrados na Bíblia, mas todo milagre é resposta de uma oração. Não tem milagre sem oração. Então, se você orou e Deus atendeu, você fez o quê? Um milagre. Um milagre. Jesus falou, vocês vão fazer milagres maiores do que eu, só tem que fazer o que eu fiz. E a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de exemplos. E Jesus tentou ensinar os discípulos para eles terem fé e orarem. Olha, Jesus estava lá no barco, atravessando com eles o mar da Galileia, para ir para o outro lado, veio a tempestade, eles ficaram apavorados, não entenderam que Jesus está no barco, o barco não afunda, não tem como, impossível. Aí Jesus levanta, Jesus fala com o Pai, levanta as mãos, acalma tudo. Aí Jesus falou, esses discípulos aí não estão entendendo. Aí a próxima vez ele falou, agora vocês vão sozinhos. E ele foi para a montanha orar, por eles, para eles terem coragem e fé para orarem. A tempestade vem, o barquinho está para lá e para cá, e os alunos do mestre não colocaram em prática a lição. Estão lá apavorados, vão afundar, vai morrer. O que eles tinham que fazer? Orar, com fé, só isso. E o milagre ia acontecer, eles iam acalmar a tempestade. Aí não teve jeito, lá vem Jesus andando sobre a água, de madrugada. O que eles pensaram? É um fantasma, era Jesus. Aí Pedro se empolgou, aí ele viu o milagre. Ô, milagre, hein? Eu queria essa. O homem andou sobre as águas com Jesus. A gente fica pensando que ele afundou, mas que eu saiba, nesse mundo só teve 2 homens, né, que andaram sobre as águas, Jesus e Pedro. Corajoso Pedro, admiro Pedro, muita coragem de sair andando sobre as águas. Fé e oração, o milagre acontece. Olha, vamos ver, eu admiro muito esses homens no Velho Testamento. O maior profeta que fez os maiores milagres, quem que foi? Pensa um pouquinho. O maior profeta é Moisés. Está lá, né? Olhando para a gente hoje, só ouvindo. O que esse pastor vai falar hoje de mim aí? Está lá escutando. Está vivo, Moisés, lá em cima. Muito poderoso. Mas quem que foi o profeta que fez os maiores milagres? Quem que foi? Tá em dúvida aí. Ó, quem que tinha mais poder do Espírito? Elias ou Eliseu? Eliseu. Eliseu tinha tanto poder e fez milagres tão incríveis que é o único, até depois de morto, fez milagre. Conhece a história? Por acaso, abriram a tumba de Eliseu para colocar outro morto. E os ossos dele estavam lá. Eliseu. Aí eles estão trazendo o rapaz morto dentro do lençol. Quando estão chegando perto, vieram os inimigos e o povo teve que sair correndo. O que eles fizeram? Largaram, jogaram lá. Na hora que o defunto bateu nos ossos de Eliseu, o que aconteceu? Ressuscitou. Pá! E ressuscitou e já saiu correndo. O inimigo, vamos embora, galera, depois a gente conversa. Foi embora, meu. Mas o Eliseu morto, só tinha ossos. Que poder é esse? Deus deu, ele não pediu? O que ele pediu?
porção dobrada. Pede e Deus dá. Eu não pedi um batismo todo mês? O que está acontecendo? Eu não sei quando vai acabar isso aqui. Não estou preocupado, mas Deus cumpre. Você pede e recebe. Busca, encontra, bate a porta, abre. Jesus falou, quem pediu o Espírito Santo, é isso que Jesus está dizendo. Olha lá o texto. Deus vai dar. E Deus deu para Eliseu. Ele pediu, ele olhou para a vida de Elias e falou, esse Elias, a voz dele é a voz de Deus. Lembra uma vez que Acabe mandou 50 soldados para pegar Elias? Ele estava sozinho no deserto. Lá vem 50. Elias tranquilão aqui, só olhando. Chegou os 50. Elias abriu a boca para falar. O que aconteceu? Veio fogo do céu e consumiu os 50. O Acabe, que acho que não era muito inteligente e não tinha pena de soldado, manda mais 50. E os 50 estão ali, queimados. Eles vêm, chega para Elias, Elias abre a boca para falar. O que aconteceu? Fogo do céu e mata 50. O Acabe não aprendeu a lição ainda, manda outros 50. Aí o comandante dos 50, esse era inteligente. Ele já chegou assim, ó. Não fala não, Elias, não fala não, não fala não, não fala não. Eu sei que você falar, ó, churrasquinho, todo mundo aqui. Então escuta só o que eu vou dizer. Por favor, por gentileza, você poderia vir com a gente, que o rei Acabe quer conversar com você? Ele só quer trocar umas palavrinhas com você. Você viria? Ó, você foi muito educado. Eu não vou mandar fogo do céu vir, não. Vamos lá. Aí esse foi assim, ainda bem que minha mãe me educou, né? A educação resolveu o problema, foi lá. Elias falava, era a voz de Deus. Tá brincando, Acabe? Não mexe com Elias. Aí Eliseu olhou para aquilo e falou assim, eu quero isso aí para mim. Pediu o dobro, Deus deu. Mas eu quero falar do Elias para vocês hoje, porque tem uma história aqui, em 1 Reis 17, que conta 3 milagres que Elias fez. E foi incrível o poder de Deus na vida dele. Não vai dar para a gente ler tudo, mas eu vou ler algumas coisas aqui com vocês. Fica a tarefa de casa para você estudar esse capítulo, 1 Reis 17. Diz assim, então Elias, o tesbita... Eliseu foi o que fez milagres mais incríveis, mas esse aqui é o professor. Esse é o professor do Eliseu. E tanto é que o homem subiu na carruagem de fogo. Tem que ver meus meninos contando essa história. Coisa mais engraçada. Passou a carruagem de fogo e levou Elias para o céu. O que aconteceu? Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a palavra de quem? Minha palavra. A palavra de Elias era a mesma coisa que a palavra de quem? De Deus. Acabe, eu estou falando, não vai chover. E só vai voltar a chover de novo quando eu disser. Por quê? Porque Elias e Deus era assim, ó. Elias tinha na vida dele alguma coisa que impedia a atuação do poder de Deus na vida dele? Não tinha. Elias tinha fé? Resolvido. Elias orava, milagre acontecia. E ele falou, não vai chover, porque Deus me falou, e só vai chover quando eu falar que vai chover. E choveu? Não choveu. Então, a nossa oração com fé tem poder. E eu quero contar para vocês um testemunho, porque esse milagre eu já fiz. De fazer parar de chover. A gente era 1993, olha, eu fico falando as datas aí do século passado, porque eu sou das antigas. Eu vou fazer aniversário semana que vem, 49. E minha esposa, ela fica me zoando o tempo todo. Ela falou assim, bem sério, então, semana que vem, 50, né? Eu falei, calma, falta um ano ainda. E ela já falou que eu tenho 50, 49 semana que vem. Aí ela falou uma coisa bem legal, ela falou assim, se você tiver alguma coisa que você quer mudar na sua vida antes dos 50, você ainda tem um ano. Eu acho que ela está referindo a várias coisas, entre elas, antes dos 50, eu chego lá. Mas eu sou das antigas, em 1993, olha só, século passado, e tem uns aí que eu estou vendo que o telhado já nevou, né? O Adonias ali, ó, tá branquinho ali, ó. Respeito, hein? Muito respeito. Meu pai não tem um fio de cabelo preto na cabeça, tá branquinho o telhado dele. 85. O meu pai vai fazer 81. Tá funcionando tudo direitinho. A cabeça tá boa, né? Olha aí, 85. Muito respeito e admiração. Ainda, se eu chegar a 80, não chego a 85, Jesus vai voltar antes. Amém. Mas aí, olha o que aconteceu. Eu estava no primeiro ano de teologia, na realidade, no primeiro mês. Era 93, eu estava começando a fazer o curso de teologia. E eu cheguei no colégio e ouvi uma história. Que um pastor, no ano anterior, tinha feito uma semana de oração. E lá é chamado de Fazenda Lagoa Bonita.
Engenheiro Coelho, onde está o UNASP, Campus 2, que tem 2 lagoas muito bonitas. E eles foram fazer um batismo na lagoa. E na hora do batismo, sábado à tarde, começou a chover. E tinha assim, centenas de pessoas na beira do lago, e todo mundo começou a sair, porque a chuva era forte. O pastor, Jorge Anacleto, alguns talvez já ouviram falar dele ou conhecem, estava lá fazendo batismo. E ele falou, ninguém sai que eu vou orar. Isso é fé. E ele começou a orar, olhando para aquela nuvem, e falou com Deus. Falou assim, essas pessoas estão aqui para dar um testemunho, para se batizar. E ele falou para Deus e pediu para que a chuva parasse imediatamente. Sabe o que aconteceu? A nuvem dissolveu na frente de todo mundo. Sumiu. Fez assim, ó, abriu, apareceu o sol, parou a chuva. E aí todo mundo terminou a semana de oração com chave de ouro, né? O batismo e com milagre. Aí era o mês de fevereiro e eu tinha ouvido essa história. Quando eu vou para o acampamento com meu pai, que era pastor, cadê o Maicon? Cadê o Maicon? Maicon tá aí? Tá vendo? Não pode sair. Porque o pastor chama você, tá vendo? Fica lição para vocês, não saia. No sermão. Senão o pastor chama você. O Maicon é lá de Maringá. Meu pai era pastor em Maringá, no Paraná. E a gente foi para o acampamento. Quando estamos no acampamento, sábado de manhã, tinha um batismo na lagoa. Só que tem um problema. O que estava acontecendo? Chovendo e forte. Aí eu falei com meu pai, com a minha mãe, estava lá várias igrejas reunidas, o pessoal nas barracas, acampando, tinha uma tenda, a gente embaixo da tenda. Aí eu falei, pai, ó, é o seguinte, eu ouvi, eu tinha 19 anos, estava começando a aprender essas coisas de milagre, oração e fé. Mas eu ouvi a história e eu acreditei. Aí eu falei para ele, eu ouvi essa história assim, assim, assim. Vamos orar, né? Se a gente orar, Deus vai fazer um milagre. É a mesma situação, um batismo no sábado, numa lagoa com chuva. A mesma coisa. Se o mesmo Deus que estava lá é o Deus que está aqui, a gente ora. Eu orei com meu pai, com minha mãe, oramos e pedimos para Deus parar a chuva. Parou. Aí meu pai foi lá, entrou na lagoa, e eu fiquei impressionado. Mas eu vou contar para vocês o que eu vi. Entrou o pessoal, foi acontecendo o batismo, só que eu fiquei um pouco distante, olhando aquilo. Porque foi uma das primeiras vezes que eu orei e vi um milagre acontecer. Falei que eu sou milagreiro. Tem fé. A gente ora, o milagre aconteceu. Só que eu estou aqui olhando e está todo mundo lá. Aí eu comecei a observar. Quem ficou nas barracas e não foi para o batismo estava embaixo de chuva. Porque parou de chover só em cima da lagoa. E aí tinha umas mulheres aqui, isso é para ver que eu não estava ficando louco. Porque se ficou louco, ficou todo mundo louco ali. Porque as mulheres estavam ali com as crianças e elas olharam atrás delas e elas viram uma coisa que eu vi também. E eu estou contando para vocês porque eu vi. Ninguém me contou. Eu vi. Tinha uma parede como isso aqui. A água caía forte, como se tivesse uma linha dividindo. Ali e aqui estava sequinho. Não caía uma gota no local onde estava acontecendo o batismo. E eu fiquei estático olhando para aquilo, vendo uma linha no chão, a chuva caindo ali, forte, e aqui não caía uma gota. Eu fiquei tão impressionado que eu não fiz o que eu faria hoje. Porque hoje, a vontade que eu tenho de voltar lá, né? E fazer assim, ó. Vim aqui, a chuva está caindo ali, você fazer assim, dá um passo para cá, chuva. Dá um passo para cá, seco. Dá um passo para cá, chuva. Um passo para cá, seco. Mas eu não consegui fazer isso, porque eu fiquei tão impressionado, olhando a chuva caindo ali, e aqui não cai uma gota. Terminou o batismo e eu fiquei lá só olhando. Entrou todo mundo de volta para a tenda. Quando entrou a última pessoa, o que aconteceu? A chuva caiu aqui. E eu falei, amém. Que milagre! Não é? Elias fez. É o mesmo Deus. Eu fiz. Orei com fé e Deus parou a chuva. Você está passando por uma dificuldade na sua vida? Ore. Aí o que acontece depois na história de Elias? Diz aqui no verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Aí Elias foi para lá, ele bebia da água, os corvos iam lá e levavam alimento para ele, 2 vezes por dia, carne e pão, até que secou a água. Aí Deus falou para ele, agora você vai para onde? Verso 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. A viúva estava lá para alimentar Elias. Olha só, eu ordenei que essa viúva vai alimentar você. Ela tinha comida? Não tinha. Na verdade, já tinha bem pouquinho. Elias chega lá, e essa é uma lição para você aprender, que eu aprendi.
Eu chamo lá em casa, a gente chama assim, Deus é o Deus da última hora. Porque é o seguinte, preste atenção nisso. Se você tem um problema e não é emergência, pode começar a orar e esperar, que Deus vai demorar para responder. E tem muitos motivos para isso. Para aumentar a sua fé, sua perseverança, para você entender a resposta da oração, para te preparar para a resposta. Deus vai fazer você orar para você crescer com essa experiência. Se for emergência, Deus vai responder quando? Na hora. Mas se não é emergência, Pedro estava na prisão, ficou semanas, meses. Deus mandou um anjo ou não mandou para libertar ele? Atos capítulo 12. Quando que Deus mandou o anjo? Na manhã, na madrugada da manhã, que Herodes ia apresentar ele diante do povo para ele morrer, para ser executado. Só no último momento, Deus manda o anjo que vai lá e tira Pedro da prisão. A viúva estava lá, era uma mulher de Deus, era ou não era? Deus mandou o profeta na casa dela para resolver o problema dela, para alimentar o profeta, era uma mulher de Deus. Quando que Deus manda? Quando ela tinha um restinho de óleo e farinha, para fazer o último pãozinho para ela e o filho. Na última hora, Deus manda o profeta. Aí o profeta chega lá e fala assim, olha, Deus me mandou aqui para você me alimentar. O que você tem para comer? Olha, profeta, é o seguinte, eu sei que você é um homem de Deus e tal, mas eu tenho um pouquinho de farinha e óleo, vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, a gente vai comer e depois a gente vai o quê? Morrer, porque não tem mais nada. Aí Elias olha bem tranquilo para ela e fala assim, entendi, faz primeiro para mim. Olha no texto, está aí. Deus ainda prova a fé da mulher no último momento, faz primeiro para mim. O que ela fez? Atendeu, fez. O que aconteceu? Elias ficou lá anos, porque não choveu por quanto tempo? Elias ficou lá semanas, meses, anos. Faltou comida naquela casa? Não. Aquela mulher tinha fé? Tinha. Ela seguiu o que o profeta falou e multiplicou. Então, talvez você já ouviu a história da irmã Maria, que eu conheci, eu preguei na igreja dela, chama Terra Preta, perto de São Paulo. Fica na estrada que vai de São Paulo para Belo Horizonte. Fica ali na beirada da estrada, Terra Preta. E eu estive lá. E a irmã Maria era uma mulher de fé. Só que ela estava numa situação difícil. 3 filhos, o marido não era cristão, não ia à igreja. Acabou o dinheiro naquele mês. E a única coisa que ela tinha era um dinheiro que estava dentro do envelope. Que envelope é esse? Aí o marido falou, a gente tem que usar esse dinheiro aí, porque acabou a comida. Ela falou, esse não toco, porque esse é de Deus. Aí ele falou, você é louca. E foi para o trabalho. E ela ficou em casa e ela foi fazer o quê? Orar. Porque o que sobrou foi fé. Fé vale mais que dinheiro? Ah, muito mais. Se eu te contar o tanto de coisa que eu consegui na vida e eu fiz sem dinheiro, mas com fé, e fé vale muito mais que dinheiro. A gente consegue coisa muito maior do que a gente conseguiria com dinheiro. Ela tinha fé, aí ela orou. E Deus falou com ela. Você já ouviu a voz de Deus? Deus fala com a gente através da Bíblia, de alguém, né, da natureza, de muitas maneiras, mas às vezes a voz de Deus fica clara, não no ouvido. Onde que Deus fala, muitas vezes? É aqui na nossa mente, a voz da consciência, que a gente chama, a voz do Espírito Santo. Deus falou com ela tão claro e disse para ela, não sei se você já ouviu isso, se você não ouviu, hoje você vai sair daqui empolgado, que é essa história de empolgar. E eu estou contando para vocês que eu conheço a igreja, eu conheço a mulher. Ela ouviu Deus falando para ela, vá ao Carrefour. Aí ela ficou assim, peraí. E aí ela ficou em dúvida. De novo, aquela voz, porque ela tem intimidade com Deus, ela já sabia. Vá ao Carrefour. Aí ela pegou a bolsa, só para dizer que estava com a bolsa, né? Porque dinheiro não tinha. E foi no Carrefour. E aí chegou lá, a voz falou para ela, pega o carrinho e coloque tudo que você precisa. E ela começou. Todo mundo aqui acho que já foi no Carrefour, né? Ela foi enchendo o carrinho, encheu o carrinho. Tinha dinheiro? Nada. Tinha fé? Muita. Aí pegou o carrinho, tá andando assim com o carrinho e tal, e foi e parou diante do caixa 17. Um monte, né? Dezenas. Estava fechado. E ficou lá parada. Aí as pessoas passavam por ela e falavam assim, minha senhora, vai no outro ali que está aberto, esse aqui. Eu estou esperando. Esperando o quê? O que ela estava esperando? Um milagre. Esperando um milagre. Passou 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, a irmã Maria com o carrinho cheinho lá, paradinha, esperando o milagre. E o milagre veio.
que ela ouviu a voz de Deus. Aí nos alto-falantes do mercado veio uma voz dizendo assim: atenção, atenção, hoje é o aniversário do Carrefour. A primeira pessoa que levar o seu carrinho até o caixa número 17 vai ter sua compra paga pelo Carrefour. Onde que ela estava? Ela estava paradinha lá. Já estava, ela não precisou nem correr. Eu imagino a cena, né? Ela está lá ouvindo aquilo, só fez assim, ó. Sorriso se abriu. Eu não sei como que ela foi embora para casa levando tudo aquilo, mas que ela foi com um sorriso no rosto, ela foi. Né? E para dizer para o marido dela, conhece essa história, irmão? Conhece Terra Preta e a história. Tá aí, ó, alguém para comprovar o que eu estou contando para vocês. Deus não deu alimento para Elias e a viúva lá no passado? Ele vai deixar um filho dele passar fome hoje? O que Davi falou no Salmo? Já vi de tudo nessa vida, nunca vi o justo mendigar o pão. Nem seu descendente. Isso mesmo. Então, Deus faz, o mesmo Deus de Elias é o seu Deus hoje. Eu quero terminar contando o que acontece depois, porque aqui na história de Elias, o que acontece aqui? O filho da viúva morre. E aí ela ficou brava. Que coisa é essa? Deus me manda o profeta para minha casa para trazer maldição, para jogar o meu pecado diante de mim? Ela fica revoltada com a situação. E Elias falou: minha filha, você não entendeu nada, não? Você não está vendo o que Deus está fazendo todo dia na sua casa? O que tinha acontecido com ela e a fé daquela viúva? Todo dia Deus estava fazendo o que na casa dela? Milagre. O milagre acontecia todo dia. Ela acostumou com o milagre. Ela já nem via mais o milagre. Ela já achava que brotava mesmo óleo na tigela lá e farinha. Todo dia Deus estava fazendo um milagre. Será que isso não acontece com a gente? Deus está abençoando a gente todo dia e a gente não percebe. Já acha que eu sou filho de Deus, eu sou abençoado mesmo. E aí o milagre está aí na nossa vida todo dia e a gente esquece de agradecer, esquece de honrar a Deus, de adorar a Ele, de trazer nossa oferta de gratidão à igreja, de vir aqui com o coração cheio de louvor e dizer: Senhor, obrigado, mais uma semana de vida. Obrigado pela saúde, pelo trabalho que eu tenho, por tudo que o Senhor me dá. A gente se acostuma com o milagre de Deus na nossa vida. Aí a hora que aconteceu o primeiro problema, ela... Cadê Deus? Cadê Deus? Está aqui todo dia, você não está vendo? Elias falou: fica tranquila. O que Elias fez? Foi lá e orou. Com o quê? O que ele tinha? Fé. O que aconteceu? Está aqui teu filho. Aí ela fala uma coisa que é até engraçado, né? Olha o último verso aí, no capítulo. Agora eu sei verdadeiramente que tu és profeta de Deus. Ela tinha esquecido mesmo que estava acontecendo milagre todo dia. E agora ressuscitou o filho. Tem milagre maior do que a ressurreição? Não tem. Não tem. Porque a gente costuma dizer assim, né? Para tudo tem solução, menos para a morte. Aí minha mãe dizia isso para mim. Quando eu falava para ela: mãe, estou com um problema. Aí ela mandava para mim, naquela época, estava no internato, eu escrevia na carta assim. E eu abri a carta e estava lá: meu filho, se Deus tem solução até para a morte, não vai ter solução para o seu problema? Pensa nisso. Qualquer problema que você esteja passando, se Deus tem solução para a morte, Ele não tem solução para o seu problema? Tem. Agora, eu vou dizer para vocês, demorei para entender isso, que até esse milagre eu fiz. Você já viu alguém ressuscitar? Já viu? Eu vi. E foi resultado da minha o quê? Oração. E sabe onde aconteceu isso? Em Bruxelas. Aqui. Em 2014. Os 2, 3 primeiros anos depois que aconteceu isso, eu nunca contei num sermão, eu nem contava para as pessoas, que eu acho que eu demorei mais de 3 anos. 3 anos eu demorei para entender o que aconteceu ali. Que tinha uma menina que estava morta, e eu e um grupo de membros dessa igreja, nós oramos e ela ressuscitou. Não tem ninguém deles aqui hoje, porque eram 8 pessoas e uma criança. Um casal, o Felipe e a Janaína, que alguns de vocês conhecem, depois eu batizei eles, não eram batizados na época. Estava com a gente a Keise e o Igor, que foram para o Brasil, e estava o Ricardo e a Cleide. E nós estávamos lá no Atômio, eu queria que o João Marcelo, se puder, estava lá no dia. Então, não participou ali, esses são os que oraram. Coloca a imagem ali para a gente, João Marcelo, consegue colocar do Atômio, as imagens que eu mandei para você? Olha só, vou mostrar para vocês.
A gente tinha acabado de chegar aqui em Bruxelas, 2014. Nós chegamos no mês de junho. Isso aconteceu, se eu não me engano, foi em agosto. Então, tinha uns 2, 3 meses que a gente estava aqui. Era verão. E a gente veio para cá. Aqui nessas árvores aqui, ó, um pouquinho mais para cá, tem uma clareira. Tinha umas 50, 60 pessoas, membros dessa igreja, com violão, nós cantamos, fizemos um culto de testemunhos ali no sábado à tarde. O Luciano estava lá. Tinha outros que estavam lá também. Quem que estava lá? Quem que se lembra estava lá? Dogmar estava lá, olha lá, o Éder, Vanusa, a Shirley, o Maurício estava lá. E nós cantamos ali, e quando terminou, verão, o sol se põe tarde. O pessoal foi embora, mas a gente ouviu sirenes. Polícia, bombeiro, ambulância. E a maioria já tinha ido embora. E ficaram esses que eu falei para vocês, 8 adultos e uma criança. E nós vimos que lá embaixo... Pode colocar a outra imagem um pouquinho mais perto. Olha só, tem esse gramado aqui no meio, e lá embaixo o que tem aqui? Ó? Uma praça com um chafariz. Pode colocar a outra imagem, acho que tem um pouquinho mais perto. Nós viemos por esse gramado aqui, caminhando, fomos descendo, e o Felipe foi lá ver o que era, porque estava toda isolada a área, com aquela fita que eles colocam assim. E lá embaixo, em volta do chafariz, tinha bombeiro, polícia, ambulância. Ele falou, eu vou lá ver o que é, eu volto e conto para vocês. E tudo isso foi ele passando o tempo. Quando ele voltou, ele estava chorando. Porque a criança que estava com a gente era a filhinha dele, que tinha uns 2 anos de idade. E ele se identificou com o que aconteceu. Talvez você tenha visto isso. Alguns jovens, eles pegam, assim, a garotada, né? Para não falar molecada. E para não dizer com uns corintianos. Né, Demir? Pegam, assim, para zoar, né? Pega, assim, uma garrafa de detergente, tira a tampa e joga no chafariz. Aquele detergente mistura com a água, o chafariz está jogando assim, o que acontece? Cobre de espuma. Fica bonito, mas é perigoso. E foi isso que aconteceu. Um policial chegou lá e falou, pessoal, isso aqui está muito perigoso, a gente tem que evacuar essa área por causa da espuma cobrindo todo o chafariz. Tarde demais. O policial chegou tarde demais. Porque na hora que ele falou, vamos evacuar e tirar todas as crianças daqui, era verão, todo mundo queria brincar na água. Um casal chegou para ele e falou assim, a nossa filha sumiu, a gente não consegue achar. Estamos procurando ela já faz algum tempo. E aí que veio a polícia e veio todo mundo e começaram a procurar a menina. E o Felipe estava chorando porque ele viu o momento que o policial estava andando no chafariz e ele tirou de lá uma boneca. Assim, ó. Era a menina, que estava embaixo da espuma e ninguém viu. Ela já estava afogada lá, já fazia muito tempo. E aí nós descemos e chegamos lá pertinho. Nós chegamos bem aqui, assim, ó. Dá para ver aí que tem um banco aqui, ó. Tinha uma fita isolando aqui tinha polícia, bombeiro, e nós chegamos bem aqui. E bem aqui, nesse cantinho, tinha uns lençóis assim, os paramédicos tentando ressuscitar a menina. Nesse banco, estavam sentados os pais da menina. Dava para ver que era um casal marroquino, pela roupa deles. E bem aqui em frente do chafariz tinha um policial em pé. E nós ficamos ali um tempo, e eles tentando ressuscitar a menina, e nós entendemos a situação, e a Janaína me fez uma pergunta, que me fez refletir na hora. Ela falou, pastor, a gente pode orar por essa menina? Por que eu não tinha pensado nisso? Porque eu fiquei 8 anos nos Estados Unidos. Quem já morou lá, só morando lá para você saber, é um país cristão protestante. Todo mundo ora. Lá, o médico ora, o policial ora, as pessoas na rua oram. Você chega num restaurante, você vê as pessoas orando antes da refeição. É uma coisa normal e comum. Eu fui para o Japão, eu fiquei 2 anos no Japão, e no Japão ninguém ora. Não existe isso. Aí, voltando para cá, eu tinha acabado de chegar e eu pensei, eu estou vindo para um país cristão. Só que, no momento que a Janaína fez aquela pergunta, eu entendi. Falei, aqui é um país cristão, mas é 65% católico, mas na realidade é pós-moderno, esse povo aqui, a maioria é ateu. Ninguém ora aqui. E na hora eu entendi, eu falei, se nós não orarmos, ninguém vai orar por ela. Sem oração existe milagre? Não tem. Não tem milagre. A oração pode permitir que Deus opere um milagre. Não quer dizer que vai acontecer. Mas tem condições para isso. Mas sem oração não tem milagre. Não tem chance. E aí nós oramos. Nós fizemos um círculo, 3 orações. Eu não me lembro quem orou, 2 oraram, eu orei. E quando nós terminamos a oração e nós olhamos para lá, os médicos estavam se abraçando, comemorando, porque a menina ressuscitou. Colocaram ela na ambulância, levaram ela para o hospital. No dia seguinte, no domingo, alguns membros da nossa igreja compraram o jornal, que é a prova. Estava lá contando tudo o que tinha acontecido.
E eu quero ver se o João Marcelo pode colocar ali, porque a gente achou online o jornal, porque como eu sabia, que foi bem na época que a gente chegou, era um sábado, sabia o horário, eu consegui achar facilmente com um amigo essa reportagem em francês. Olha aqui a data. Dia 10 de agosto foi publicado, foi no dia anterior. Provavelmente, se olhar no calendário, dia 9 foi o sábado. E olha o que está dizendo. Diz que ela quase se afogou, né? Na fonte, perto do atome, uma menina de quantos anos? 3 anos de idade tinha a menina. Agora, se a gente começa a ler, interessante que eu moro hoje do lado da cidade de Kortrijk. E eles são de lá. E o meu desafio agora é descobrir essa família. E eu quero filmar uma reportagem com essa menina. 8 anos depois, ela está com 11 anos de idade. Essa menina tem 11 anos de idade hoje, ela está viva e ela não sabe por quê. Os pais dela têm essa menina com 11 anos de idade hoje, eles não sabem por quê. Eu sei. Essa igreja sabe. Nós oramos. E eu vou contar mais o que vai acontecer. Pode passar, João Marcelo. Se você começa a ver aqui o que está acontecendo, era quase 9 da noite. Tá? E no sábado, olha lá. E o que aconteceu? A polícia chegou lá, mandou fechar e tal, por causa da espuma que estava ali. Tinha as pessoas em volta. E aí fala o horário que aconteceu. 9 horas o policial chegou e falou, a gente tem que fechar isso aqui. A menina já tinha sumido. Ela já estava afogada. O que está dizendo aqui? Que hora que ela foi reanimada? 21h45. Tem como alguém ficar debaixo da água mais de meia hora, sem respirar, e sobreviver? Isso está aqui a reportagem para vocês verem o tamanho do milagre. Essa menina estava morta. Não tinha jeito. Então, não sei se tem mais uma. Está dizendo que ela foi para o hospital, ela estava num estado grave, mas que ela estava se recuperando. Acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma imagem. Então, nós estamos preparando, eu estou preparando uma série evangelística para a gente colocar no YouTube, que vai estar em várias línguas, que a gente vai fazer em forma de documentário isso aqui, com alguém narrando. E você vai receber as imagens e a gente vai contar essa história. E se for possível, no momento, a gente vai encontrar essa menina, se ela ainda estiver em Kortrijk com a família, porque a gente vai na polícia e vai ver os registros, para a gente contar esse testemunho para o mundo, e você vai compartilhar com todo mundo. Como eu passei lá no Líbano, e o líder, a pessoa que está envolvida no Oriente Médio, fazendo toda a parte de, como se fosse a Novo Tempo no Oriente Médio, é um brasileiro, um amigo meu, que foi meu aluno lá no Brasil. E eu contei essa história para ele. Eu falei, eu estou trabalhando, fazendo um projeto evangelístico para a gente colocar no YouTube. Ele falou, manda para a gente que a gente vai colocar em árabe. Porque ele falou, isso é fantástico. A gente tem que mostrar para o mundo árabe que um grupo de cristãos orou para uma menina muçulmana em nome de Jesus. E o milagre aconteceu. É de arrepiar. Quem sabe, muitos vão ouvir isso e vão entender. Porque eles entendem que Jesus é um profeta. Mas quando a gente ora com fé em nome de Jesus, até a morte treme diante dele. E a ressurreição acontece. O ano está acabando. Jesus está chegando. As coisas vão piorar. Você precisa ter fé. E você precisa acreditar que o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, é o seu Deus. Que se você não tiver nada na sua vida que impeça, você está de acordo com a vontade de Deus e você tem fé, você pode orar até por uma menina morta, que há mais de meia hora estava debaixo d'água. E com fé, essa igreja orou e Deus atendeu. Ela ressuscitou. O milagre aconteceu. Então hoje você tem que sair daqui com o coração cheio de fé, sabendo, o meu Deus é o Deus de Elias. Se Deus fez um milagre lá para ele, fez para Eliseu, vai fazer para mim também. E se você tiver com falta de fé, aí você fala com o ancião dessa igreja, você fala com o pastor dessa igreja, fala com as pessoas dessa igreja, peça para orar. E nós vamos orar junto com você. E os milagres vão acontecer. O maior milagre já acontece. É o fato de a gente estar aqui. Num mundo onde tem tanto ódio, raiva, a gente está aqui para amar um ao outro, para a gente se relacionar, para a gente ouvir a palavra de Deus, para amenizar nossa dor e sofrimento que a gente tem, todo mundo tem aqui. Esse já é um milagre. O fato de seres humanos virem juntos num lugar para estarem em comunhão, em amor. Mas a gente tem que compartilhar esse amor com outros, crendo de verdade, com fé no nosso coração, que Deus pode todas as coisas.